Que o Senhor da vida, o nosso Mestre Supremo, o grande arquiteto do universo, nos abençoe com as oportunidades de trabalho no bem. Que o Cristo de Deus, nosso Mestre, modelo e guia, encontre em nossas consciências, em nossas mentes, em nossos corações, as ambiências necessárias para a eclosão do seu Evangelho libertador. Que os bons espíritos, os benfeitores, os missionários divinos, os emissários do Cristo, possam nos inspirar com as palavras que esclarecem, que confortam, que geram estímulos para a libertação. E que os agentes e elementais da natureza possam nos dar o sustentáculo para que esse diálogo seja de fato um diálogo benéfico e promissor a todos nós. Eu sou Sebastião Camargo. O tema de nossa palestra é autocura, atendendo o convite do Grupo Espírita Irmão Carmelo, de Água Fria, São Paulo, capital. E lembramos a você que filho de peixe, peixinho é. Filho de gato, gatinho é. Filho de Deus, Deusinho é. Não por acaso Jesus disse-nos tais afirmativas com outras palavras. Sois deuses, farão coisas maiores do que agora faço. O reino de Deus, ou o reino dos céus, está dentro de vós. Reino dos céus, reino de Deus, para André Luiz, é o que nós construímos através dos milênios, o que temos de mais belo e nobre no nosso centro consciencial, que chamamos de superconsciência no espírito. Precisamos, para facilitar o entendimento, no espírito, que é a totalidade do nosso ser, existe 4 dimensões correlatas ou correlacionadas. A superconsciência, que é o reino de Deus em nós, onde está o Evangelho como repositório de força, vitalidade e vida. E, ao mesmo tempo, a inconsciência, o que o espírito já adquiriu, mas não aprimorou. A subconsciência, fração da inconsciência e da superconsciência, formando o campo de atuação, que vai gerenciar os automatismos e, com isso, governando as forças responsáveis pela geração, nutrição e coordenação da vida em todas as suas dimensões do que está encarnado. Então, o subconsciente. E o consciente, que é onde estamos nós, as almas que encarnamos como frações desse espírito, como um ponto de autoconsciência pura dessa superconsciência, para edificar uma nova construção. Para tanto, nós temos a mente, que é o nosso campo de atuação, que é uma emanação do próprio espírito. Então, há um setor dentro do espírito no qual deveríamos ser os gerentes. Mas, por enquanto, o gerente é o Cristo em nós, o eu superior, ou a vontade. A vontade está a serviço dessa consciência profunda do espírito, para trazer de lá para cá, como forças intuitivas, os futuros pensamentos. Mas se a ideia partir de nós, os desejos fluir de nossa própria alma, das fontes de nossa própria estrutura, nós vamos estabelecer um projeto e neste dia o nosso projeto é a autocura. Autocura, quer dizer, significa a cura de dentro para fora, ou a cura dentro de nós, começando nas causas, corrigindo os efeitos. Então, quando falamos alto com L, alto de altura.
Auto com U, auto de dentro. Autocura. Então, a cura de dentro para fora. Então, a mente é um campo com recursos inesgotáveis, segundo André Luiz, e inestancáveis também. É uma emanação do Espírito, que é a nossa consciência, que nos gestou, porque somos uma fração dele, assim como Cristo é uma fração do Divino Arquiteto. Nós também, mas nós estamos no Espírito, e esse Espírito, a nossa totalidade, está no Cristo. E ele em Deus. Como ele próprio nos disse, eu estou em vós, vós em mim, eu no Pai, ele em mim. Assim como Jesus disse-nos, eu estou em vós. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Então, se ele é a videira e nós somos ramos, fazemos parte da videira. Eu sou a árvore, vós sois os galhos. Se somos galhos dessa árvore, estamos nesta árvore. Paulo de Tarso, em Colossenses, nele, no Cristo, somos aperfeiçoados. Somos células do teu corpo. Somos membros uns dos outros. Então, no Espírito ou do Espírito e no Espírito, do Espírito, somos uma diminuta fração. E no Espírito, atuando no consciente, que é a mente, onde nós vamos usar a nossa inteligência, o nosso poder imaginativo, a nossa capacidade criativa e os nossos valores imortais. A nossa inteligência é o nosso conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento é a base que faculta a aquisição da experiência. Mas o que é experiência? Experiência é vida em perpétuo dinamismo, atuando em todas as dimensões. E vida é a ciência que fecunda o discernimento por meio da razão. E a razão é a arte que busca, estuda e manifesta a beleza eterna pelos caminhos da intuição. E a intuição é a transformação do ser em evangelho vivo. É a total entrega ante a certeza de que o Cristo é a essência que nutre e norteia a sua consciência. Só vive com sabedoria aquele que se transforma no evangelho vivo. E em Mateus, no capítulo 9, no versículo 35, está registrado: pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças. E o evangelho, conforme Emmanuel na obra Irmão na lição Renúncia, ele está em nossa consciência, em nosso coração, no nosso próprio espírito. Então, se o centro da consciência é o que nós chamamos de superconsciência, o coração no espírito é o mental abstrato, o emocional abstrato, isso forma o coração conhecimento e vivência no espírito. Daqui para a superconsciência, o conhecimento vivenciado gera as virtudes, que são as forças intuitivas. De lá para cá, virtudes expressam-se como fulgurações do espírito na superconsciência, e a vontade, que é o Cristo em nós, que está a serviço dessa consciência, traz essas intuições, e quando entrega essas intuições para a mente, é o que chamamos de pensamentos. Mas, como eu disse, quando parte de nós, das jazidas de nossa própria alma, dos nossos mais profundos e sinceros desejos, nós usamos a nossa inteligência. E, mediante a nossa inteligência, temos o poder imaginativo, que é correlacionado diretamente. Se eu não tenho inteligência do que vou imaginar, eu não tenho poder imaginativo algum. Então, eu uso o meu poder imaginativo mediante a minha inteligência para estabelecer um propósito, um projeto, um objetivo. E a isso chamamos oração. Quando é honesto esse propósito, quando é sincero,
quando apresentamos com humildade e depois na atitude usamos de fidelidade, nós vamos sensibilizar esse Cristo em nós, que vai levar a nossa petição ao Deus em nós, que é o Espírito, nesse manancial, que é a superconsciência, e de lá para cá virão intuições que vão transformar-se em pensamentos. Então, a oração tem o poder, segundo Emmanuel, de gerar novos pensamentos quando parte de nós. Ou quando nós atuamos, mesmo que não saibamos, mediante o nosso trabalho consciente, por intermédio do nosso conhecimento, o uso adequado da nossa inteligência, o nosso poder imaginativo, a nossa capacidade criativa, que é o pensamento que já está em ação. Eu posso usar o próprio pensamento que já está atuando para rogar novas frequências, novos pensamentos para somar com os que eu já tenho. Então, eu já tenho a inteligência, um poder imaginativo, já consigo criar alguma coisa, mas nos falta alguma coisa a mais. E quando falamos de autocura, se há lesão em nosso perispírito, em nosso corpo físico, então precisa de reconstrução de tecidos. Mas se não há lesão e apenas uma perturbação, precisamos de leis para ressignificar os nossos comportamentos. Então, se somos o gestor do consciente, da própria mente, usando devidamente a nossa inteligência, o nosso poder imaginativo, a nossa capacidade criativa, que é o próprio pensamento, a mente como laboratório, se eu penso no bem, no que há de mais belo e nobre, eu estou interagindo com a superconsciência, o reino de Deus em mim. Se eu penso em algo perturbador, eu estou interagindo com a inconsciência, o que foi conquistado e não aprimorado. Se eu penso na mudança do meu próprio comportamento, eu estou ressignificando a subconsciência, que é a responsável pelos automatismos, pelos comportamentos que estão em vigência. Então, o nosso segredo é no consciente. Com quem eu quero me comunicar? Se eu quero permanecer no mesmismo, eu vou aceitar as influências da subconsciência, das forças instintivas. Se são atitudes perturbadoras, as forças da inconsciência ou do inconsciente, que são sensações, emoções, sentimentos mais primários, que nós chamamos de mental, concreto, e no caso do inconsciente, desejos e emoções mais primárias, concretos. Se fossem rumando para a essência da superconsciência, mental abstrato, emocional abstratos, que vai gerar as virtudes, conhecimento e vivência. Como é a autoconsciência, todas as vezes que pensarmos, porque há em toda a criatura uma fonte inesgotável das próprias energias. Então, a criatura humana possui inexplorados valiosos recursos, que aguardam a canalização conveniente. Entre eles, a bioenergia, que é fonte de potencialidades, de exauríveis potencialidades, que a negligência, o desconhecimento, faz com que isso não seja utilizado ou mal utilizado. Mas o que é bioenergia? Se vem de dentro, é o Evangelho como vitalidade, que vai gerar e nutrir a vida. Bioenergia, ela gera e nutre a vida. E, ao mesmo tempo, a energia vital organiza e mantém a vida. Só que essa energia vital já vem da força do Evangelho, porque é uma lei que organiza e mantém a vida.
Em primeiro lugar, eu decido, eu quero consertar o efeito ou curar a causa. Se for a cura da causa, eu vou estabelecer novos pensamentos, novas ideias, novos sentimentos para qualificar pensamentos e ideias, palavras para orientá-las e orientá-los, pensamentos e ideias, e ao mesmo tempo atitudes para cultivá-los mais nobremente. De modo que, se eu penso em criar ou nutrir os tecidos, eu vou criar a vitalidade, ou colocar a vitalidade em ação, gerando a bioenergia. Mas eu posso gerá-la com o que não está em mim também. Só que eu vou importar daquilo que desconheço. Então eu posso gerar a partir da fonte inesgotável e inestancável que existe em mim. E conforme Leon Denis, o que importa acima de tudo é compreender que podemos fazer tudo no domínio psíquico. Quando falamos psíquico, estamos falando o domínio da alma. Psique, a própria alma. Psíquico, o que está no universo da própria alma. Emocional, o que vai acontecer dentro desse universo. Então, quando Leon Denis narra o que importa acima de tudo é compreender que podemos realizar tudo no domínio psíquico. Nenhuma força fica estéril quando se exerce de maneira consciente em vista de alcançar um desígnio conforme o direito e a justiça. E Joana de Ângeles complementa: nesse campo, que é o campo mental, psíquico, nada é impossível, exigindo-se apenas que sejam criados novos hábitos mentais que se realizem exercícios ideológicos de forma a resultarem edificantes, propiciadores de tranquilidade. Então veja, o que nós queremos é a autocura. Então, de dentro para fora. Como é isso? O corpo faz parte do espírito, Joana de Ângeles. Não tem como dissociar o corpo do espírito. Lembra? Deus, o arquiteto supremo, o Cristo está nele e nós estamos no Cristo. Agora nós temos um Deus interno, que é o espírito, que é a superconsciência no espírito, o Deus interno, o espírito na sua totalidade, mas quando falamos de Deus interno, é a superconsciência no espírito. Ele é a totalidade. A serviço dessa superconsciência, o Cristo interno. Então, Deus e o Cristo. E nós a serviço do Cristo, a alma, a Trindade. Então, o Cristo é uma fração desse Deus interno e a alma uma fração desse Cristo. Então, agora nós vamos decidir. Eu quero curar a causa ou aliviar o efeito. Posso fazer as duas coisas simultâneas. Quando buscamos uma água magnetizada na casa espírita, estamos buscando o alívio dos efeitos. Quando buscamos na bioenergia, no que é do outro e não no que é nosso, nós estamos buscando alívio para os efeitos. Mas, segundo André Luiz, em Missionários da Luz, a prece não é um disco de fácil repetição no aparelho da mente. É vibração, é energia, é poder. Quem ora mobilizando as suas próprias forças realiza um trabalho de inexprimível significação. E nesse círculo de permutas incessantes, geramos energias para a cura definitiva do corpo,
para a transformação da alma e para a iluminação da consciência. E ele segue na obra O Espírito da Verdade. A prece é um mecanismo avançado por intermédio do qual criamos os elementos força, as virtudes que vão manifestar. Então, com a oração, que é a nossa pauta de trabalho. E no meio espírita, costumamos dizer, orar é pedir, antes louvar, depois pedir e por fim agradecer. E Emmanuel, analisando em sentido profundo, ele já começa dizendo que a oração é que cria os novos pensamentos. Ela apresenta os seus simples desejos nas fontes de sua própria realidade e vai despertar sentimentos profundos que virão da superconsciência para a mente, da mente para o cérebro físico, como futuros pensamentos. Assim, nós percebemos claramente se nós queremos, de fato, curar a causa ou aliviar o efeito. Então, se a alma é uma fração dessa superconsciência, se ela está no Cristo e esse Cristo está no Deus, que é a essência do próprio Espírito, o corpo é uma vibração condensada da energia perispiritual, segundo André Luiz. O corpo perispiritual é uma vibração da mente, e a mente é uma emanação do Espírito. Assim, a mente é uma emanação do Espírito, o perispírito uma emanação da mente, e o corpo físico uma emanação do perispírito. Então, quando eu busco alívio dos efeitos na água magnetizada, na bioenergia, eu não estou buscando a cura, porque a cura depende da minha conscientização, do conhece-te a ti mesmo, e que eu possa usar os meus próprios recursos, porque eu tenho dentro de mim uma fonte inesgotável e inestancável, que é o Evangelho. Lembra no Evangelho segundo o Espiritismo? Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmo e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até agora chamamos de prodígios, que não passa de um desenvolvimento das aptidões ou capacitações humanas. Se todos os encarnados, você está encarnado? Você está encarnada? Então, se todos tivessem conhecimento disso, saberia que o reino de Deus que está em nós, que é o Evangelho, conforme eu disse com Emmanuel, que está na essência de nossa consciência, em nosso coração, no próprio Espírito. E a vontade é o próprio Cristo, a onipotência do Espírito agindo sobre as potências da mente, do perispírito e do corpo, em nosso favor. Mas eu preciso me apresentar para o trabalho. No mínimo, Senhor, o que queres que eu te faça? Auxiliando-te na sua obra. Ou o que queres que eu faça? Auxiliando ou fazendo o que me cabia, ou que cabe a mim realizar, e até agora estou terceirizando. Se eu oro rogando auxílio, eu sou um pedinte. Eu vou receber apenas estímulos ou estímulos. Joana de Ângeles, obra Garimpo de Amor. Se eu oro, eu coloco em ação e recebo diretamente da fonte os recursos, tanto da minha consciência, quanto da consciência cósmica ou da consciência crística. Então, quando nos apresentamos para o trabalho no processo da autocura, desejando melhor qualificar o que penso, mediante novos conhecimentos, o que sinto, mediante novos comportamentos geradores de virtudes,
o que falo, a disciplina das palavras, e como vivo, para que em cada pensamento nobremente arquitetado, cada sentimento harmoniosamente edificado, que vai qualificar o que eu estou pensando, as palavras equilibradas, disciplinadas, que vai orientar o que eu estou pensando e sentindo, e as atitudes que vai cultivar o que pensei, senti e falei. Quando nos propomos a isso, segundo Joana de Ângeles, no Evangelho segundo o Espiritismo, ela fala que Deus encoraja todos os esforços que tendem para o bem, multiplicando 100 ou 1000 vezes a mais. Ou seja, quando eu me apresento para o trabalho com conhecimento de causa, eu sei o que fazer. Talvez não sei como fazer, mas o Espírito, a nossa consciência, o Deus em nós, principalmente nesse setor, ele sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. O Espírito. Então, se eu não sei, ele sabe. Ele é o Deus que criou esse corpo. Allan Kardec. Obra A Gênese, no item 27 do capítulo 2º. Ele sabe o menor movimento de uma de suas células. Poderia dizer até de suas subdivisões. Então, ele é o Deus que criou o corpo. Se eu não sei como funciona o corpo, se eu sou uma fração deste ser, basta eu questionar quem criou. Por isso, o conhece-te a ti mesmo e conhecerás essa verdade. Então, se eu tenho Deus em mim, tenho Cristo em mim, tenho o Evangelho em mim, Miramês questiona o que nos falta? Fé, conhecimento e ação. Então, quando falamos de oração, primeiro louvamos. O que é louvar? Reconhecer que Deus trabalha até hoje, que o Cristo trabalha também e que devemos ser seus imitadores. Então, o que eu posso pedir após reconhecer a onipotência, o poder supremo, a onipresença que está em tudo, a onisciência que tudo sabe? Se o Cristo trabalha também, eu só posso pedir uma coisa: louvar. Eu reconheci esses valores, esses potenciais nessas duas entidades. Eu só posso pedir trabalho, porque se eles trabalham sempre, e trabalho significa bênçãos, e bênçãos para Emmanuel e Ramatiz, oportunidades de trabalho no bem. Então, se eu for pedir bênçãos, eu estou pedindo oportunidades de trabalho no bem. E gratidão, agradecer, trabalhar. Então, quando um grão de trigo quer agradecer a Deus, ele se deixa matar para transformar-se em pão. Então, quando nos colocamos a serviço, eu faço um esforço bem direcionado, recebo 100 ou 1000 vezes a potência do que foi doado. É dando que se recebe, assim afirmou Francisco de Assis. É perdoando que somos perdoados. Você já sabe da história. Então, quando falamos de autocura, eu preciso conhecer o meu potencial para que eu possa realizar a obra. Porque se é autocura, só depende do interessado. Enquanto recebermos auxílio de fora, externo, mesmo que seja dos espíritos luminares, André Luiz em Missionários da Luz fala que são auxílios externos, que Deus criou a criatura e na criatura o poder de criar. Todos nós somos filhos de um Pai que cria, recria, e nós temos o mesmo poder criador. Nós podemos estar criando uma nova realidade a partir do meu conhecimento. Porque a fé precisa de uma base. Não é isso que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19? A fé precisa de uma base.
E a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito porque tenho certeza, e só a tenho após a compreensão. Então, fé para nós, espíritos de consciência livres, porque a doutrina dos espíritos é para a mente, para a consciência livres, sem amarras, que não aceita nenhum tipo de cerceamento, de limitações. Então, ela é conhecimento de causa. Então, não tem como eu falar acho. Para nós não tem achismo ou achismos. Ou eu sei, ou eu não sei. Mas quando falamos desse conhecimento, dessa base, estamos falando de fé raciocinada, que é a que fala eu sei. Mas quando colocamos esse conhecimento na vivência, chamamos isso de fé vivenciada. Agora, eu posso dizer diferente. Como Paulo de Tarso um dia disse-nos: sigam-me vós, porque eu já sou igual a ele, o Cristo. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Neste momento nós podemos dizer, eu sou. Antes, eu sei. Agora, eu sou. Então, fé raciocinada é o conhecimento. Fé vivenciada é o que nos tornamos valendo-se deste conhecimento. Eu digo sempre que Allan Kardec é o precursor da fé da fé raciocinada. E o usufrutuário, ou alguém que se beneficiou da fé vivenciada, que foi a intuição. Porque ele partiu da fé quase cega, porque ele não acreditava nem nos espíritos, para a fé raciocinada e depois para a fé vivenciada. Não por acaso a obra A Gênese é uma construção da sua intuição, fé vivenciada, auxiliado por algumas psicografias de Camille Flammarion, que também psicografava a sua própria realidade. Galileu é uma vivência de Camille, no mesmo espírito. Então, enquanto Camille psicografava ele, Allan Kardec acessava o reino de Deus em si com a sua força intuitiva. Está entendendo? Se acalme. Estamos falando de autocura. Você quer continuar recebendo a água magnetizada ou quer aprender a magnetizar a sua própria água? Você quer magnetizar essa água que está fora ou aprender a magnetizar a água do teu próprio corpo, conforme está no Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, que vai do item 126 até o 131. Você quer criar átomos, combiná-los e transformá-los em alimentos e em medicamentos, conforme a mesma obra e os itens citados com Allan Kardec. Quer aprender a criar moléculas saudáveis e consertar as que estão enfermas, substituí-las, conforme está na obra A Gênese, no capítulo 14. Então, a autocura é quando depende de nós. Eu quero, Leon Denis. Todos os poderes da alma resume-se em 3 palavras: querer, saber, amar. Querer é fazer convergir todas as potências, toda a atividade, toda a energia para o alvo que se tem de atingir, desenvolver a vontade e aprender a dirigi-la. Saber. Porque sem o estudo profundo, sem o conhecimento das coisas e das leis, o pensamento e a vontade pode transviar-se no meio das forças que procuram conquistar e dos elementos que aspiram governar. E acima, porém de tudo, o amor.
Porque sem o amor, a vontade e a ciência seriam incompletas e muitas vezes estéreis. O amor, como lei, como força, que está no Evangelho, ilumina-as, fecunda-as. Como vitalidade, centuplica-lhes os recursos. Então, o Evangelho é força, vitalidade e vida para o Espírito Joana de Ângeles na obra Espírito e Vida. De modo que, se é autocura, eu tenho em mim a capacidade criativa, que é o meu pensamento, que vai depender do meu poder imaginativo, que vai depender da minha inteligência, da minha fé raciocinada, para colocar em ação a imaginação e ativar a capacidade criativa para a fé vivenciada. Agora, com esse poder imaginativo, com essa inteligência que vai geri-lo, com a capacidade criativa e dependendo do que eu quero encarnar, qual a virtude, a ternura, a compaixão, porque o diálogo com as imperfeições morais deve ser terno de ternura e amorável de amor. Então eu preciso ter uma noção do que é ternura, do que é amor, porque a fé é mãe de todas as virtudes, conforme consta no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive do próprio amor. Então a fé, como conhecimento, vai assimilar uma porção de fluidos fora, transmutá-los em matéria mental e transformar a matéria mental em bioenergia, trazendo de fora, interagindo com os fluidos nos quais estamos mergulhados. Mas ela pode trazer da essência de si própria e transformar o que já possui nesses fluidos. Temos em nós uma fonte inesgotável e inestancável da energia amor, da vitalidade ou dos recursos virtuosos que já angariamos. Então comece a pensar no que você gostaria. Bom, eu gostaria de curar o meu corpo, mas não sei ainda criar os átomos, transformá-los em alimentos ou em medicamentos. Então você vai importar, você vai comer a batatinha, o feijão, o arroz. Mas você sabe cozinhar? Porque o ideal é você fazer a sua comida. Para você pensar no que você quer, em que esse alimento vai se transformar. Você sabe cozinhar a sua batatinha no vapor, para que ela não perca o seu energismo? Sabe que ela, mesmo sendo a batatinha uma das mais resistentes do reino vegetal, o energismo dela não dura mais do que 2 horas e meia. Então você precisa ter uma noção de como cozinhá-la, porque se for na água, você vai jogar a água fora e perder mais de 70% do seu energismo. Então, se você vai importar, saiba o que o seu corpo necessita. Mas para saber o que o seu corpo necessita, você tem que conhecê-lo. Você quer a expansão dos seus músculos? E batatinha não vai dar isso a você. Batata doce, sim. Mas sabendo cozinhá-la. A batatinha vai dar o energismo para dar o dinamismo a esses músculos. Porque é um elemento mais energético nesse sentido. A batata doce, além do energismo, a expansão da própria estrutura. Então eu preciso saber alguma coisa do meu corpo para que eu possa trazê-los, os elementos que ele necessita, de acordo com a sua necessidade. Mas não é o corpo que está com o problema, é o perispírito. Mas o perispírito é feito de instintos, em primeiro lugar, de forças vitais, porque tem o duplo etérico, ou o corpo vital, o modelo organizador biológico. Após esse corpo, tem o corpo dos instintos, a área dos automatismos. Após, vai ter as emoções na região cardíaca, os instintos na região gástrica, a energia vital na região do centro esplênico e as forças criadoras, as energias sexuais no centro genésico.
E agora, os desejos, que são as alavancas que movem os sentimentos que eu quero modificar. As forças mentais para gerenciar a capacidade criativa, o poder imaginativo. Então, se eu quero consertar o perispírito, eu preciso saber onde eu vou buscar o energismo. Ou eu busco na minha superconsciência, no reino de Deus em mim, ou eu bato nas portas de alguém. Mas eu preciso saber em quais portas eu vou bater. Se o espírito a quem vou pedir socorro tem o conhecimento e o energismo que eu necessito. Quando Emmanuel narra na obra Pão Nosso, na lição Socorre a Ti Mesmo, que deveríamos consagrar-nos à nossa própria cura, só que não deveríamos esquecer da pregação do reino divino aos nossos órgãos, que são vivos e educáveis. E deu a dica, sem que o seu pensamento se modifique. Agora já sei que meu pensamento é uma capacidade criativa que eu posso, a partir de uma atitude de oração, a minha proposta de trabalho, atrair sentimentos profundos que vão transformar-se em novos pensamentos. Ou me esforço, conteúdo, conhecimento bem direcionado, e de lá para cá o Cristo vai dizer: senti desprender de mim virtudes, porque alguém me tocou com a intenção de curar-se. Então nós precisamos fazer alguma coisa. Ou me apresento para o trabalho e mesmo não sabendo o que fazer, estou aqui. O que queres que eu te faça? Ou já sei o que fazer, mas não sei como fazer. Me apresento. Sei o que fazer, como fazer, mas não sei quando realizar. Peço capacitação conforme a minha necessidade. E quando a nossa mente se torna um papel em branco, mediante a humildade, reconhecendo a nossa própria ignorância, e usamos de honestidade para conosco, para com a nossa consciência, para com a consciência crística, os seus emissários, a consciência cósmica. E usamos de fidelidade na aplicação dos recursos. Então agora vai tomando um novo prisma. Então, se é autocura, se eu não consigo criar os elementos para o corpo, eu não tenho o direito de desperdiçá-los. Por isso, aproveitamento total, não desperdício de coisa alguma, e eu preciso me esforçar para fazer o máximo de trabalho com o mínimo de recursos. Pelo menos isso. Então, fidelidade na aplicação. E um dos métodos mais fantásticos de fidelidade na aplicação é aproveitamento total, não desperdício e fazer o máximo com o mínimo. Então, se é autocura, todas as vezes que penso, sei que o meu pensamento é a minha capacidade criativa em ação, ele interage com a minha essência e interage com outras instâncias. Quando eu bato nas minhas próprias portas, eu recebo como respaldo intuições, fruto das minhas próprias vivências. Quando eu bato em outras portas, eu recebo inspirações. Quando eu recebo intuições do Espírito a quem sou uma fagulha, ele sabe. E se eu quiser, eu posso saber também, porque ele vai me fecundar ou me fecundará. Se ele não sabe, e ambos, ele, por intermédio da minha realidade, quer saber, nós vamos usar a nossa mente e bater em outras portas e receber inspirações, para que ele realize a obra através de nós. Lembra de Jesus? Não sou eu quem faz as obras. É o Pai que as realiza através de mim. Agora, não é o Espírito diretamente que vai realizar a obra. Ele vai realizar através de nós. E com isso crescemos nós e Ele. Então respira fundo. Se acalme. Não se perturbe, porque a palestra você vai ver 1 vez, 2 vezes, 10 vezes. Ela vai ser postada em nosso canal do YouTube, no Facebook, talvez no Instagram.
também, para você ter novas possibilidades. Porque nós somos tudo isso e um tanto mais. Só toquei de leve naquilo que nós somos. Temos um poder inimaginável e morremos de sede, às vezes, à beira do poço. Se eu quero e sei, eu faço. Mas se eu quero e não sei, eu terceirizo. Então, inspirem, se acalmem e comece a idealizar, visualizar-se. Conforme Joana de Ângeles, as ideias enobrecedoras, os planos de futuras ações benéficas são portadores de energias equilibrantes. Ideias enobrecedoras, que nós estamos idealizando agora, e fazendo planos de futuras ações benéficas. São portadores de energias equilibrantes que vão trazer ou de dentro ou de fora. Ninguém consegue pensar sem interagir com todas as suas vivências, segundo Kardec, com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Isso consta em obras póstumas, Teoria da Beleza, Fotografia e Telegrafia do Pensamento, e também na Revista Espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, um pensamento bem arquitetado me coloca em conexão com todas as minhas vivências, tudo que eu já fui, e com tudo que serei, com todos os seres dentro do planeta Terra e com todos os seres em todos os mundos, em toda a extensão do cosmos. Então, ideias enobrecedoras, planos de futuras ações benéficas são portadores das energias equilibrantes que eu necessito para aliviar o efeito e corrigir as causas, que vai reorganizar os complexos campos celulares, perispiritual e fisicamente, vai harmonizá-los e aumentar-lhes a produtividade. Então, reorganizar e harmonizar fica por conta das leis, das virtudes que eu quero vivenciar. E aumentar a produtividade das células vai ficar por conta da vitalidade que eu vou carregar em seu favor. Como vamos fazer isto? A autora narra. O indivíduo deve concentrar-se numa visão saudável. Então você vai imaginar-se saudável, projetando-se no tempo, vendo-se daqui a pouco em condições de equilíbrio. Você já vai ver-se em equilíbrio. Mais um tanto, ver-se recuperado. Antes, você apenas concentrou numa visão saudável, se aumenta uma oitava, agora já em condições de equilíbrio, e depois já se vendo recuperado, já curado. Só que fazendo o que você gostaria de fazer com esse corpo curado. Assumindo novas responsabilidades ou desenvolvendo as atividades que você pretende concretizar. Então pense, inspira, se acalme. Então você se vê em equilíbrio, antes saudável, em equilíbrio, recuperado. E imaginando você assumindo novas responsabilidades ou desenvolvendo novas atividades que você pretende concretizar com o corpo saudável. Uma mente que pensa, um coração que ama e mãos que trabalham é o que Buda recomendou. Pensar na verdade, sentir o que pensa, falar o que sente e viver o que fala é o que Satya Sai Baba nos aconselhou. Se eu quero, eu penso. Se eu pensar, eu ajo. Se eu agir, eu atraio os recursos. Se eu atrair, eu realizo. André Luiz. Então pense, se acalme. Tudo está em paz. Passe essa tranquilidade para a sua própria mente, porque você está criando os pensamentos com as suas orações ou atraindo os pensamentos oriundos das suas intuições, por intermédio do Cristo ou da vontade.
E conforme vamos pensando, o energismo vai sendo enviado para o núcleo da célula, que é o seu DNA, que pode já reprogramar-se a partir da nossa nova programação, do nosso novo propósito. Eu posso mudar o cronograma organizacional de minhas células e você também das suas. Tanto o fenótipo, que é o comportamento, então alterar esse comportamento aliviando os efeitos, quanto o genótipo, corrigindo a hereditariedade e mudando as causas. Joana de Ângeles, na obra Dias Gloriosos, nós podemos reprogramar o nosso DNA. Lara não disse fenótipo e genótipo porque é uma linguagem da ciência acadêmica, mas hoje sabemos que ela quis dizer isso. Eu posso mudar tanto, que ela fala no Pensamentos e Doenças, no capítulo, que nós podemos fazer isso. Criar um novo DNA, criar novas energias. Fótons, partículas de amor para reordenar. E o amor, para a autora, é o mais potente antídoto, porque ele gera, ele nutre, ele organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Então se acalme, pense, sinta o que está pensando. Sentir o que está pensando é qualificar o que pensa com aquilo que você sente, com o que você deseja, com o que você almeja. E agora, fale o que está sentindo. Comece a mentalizar ou verbalizar o que pensou e sentiu. Depois, viva o que está falando. Comece a exercitar a fidelidade diante do que pensou, do que sentiu, do que falou e agora na ação. Para que mais tarde possamos dizer: eu sou o que penso. Eu vivo o que falo. E Deus, o Cristo de Deus, seus emissários, os agentes, elementos e elementais da natureza, vendo em nós a humildade, a honestidade, a sinceridade e a fidelidade, com certeza irão nos auxiliar. E depois, na ação, queremos ser criaturas pacíficas, serenas, saudáveis, felizes. Cumprindo uma pauta: gratidão pela vida, em tudo dai graças. A alegria de viver essa vida e esperança de melhoras. A gratidão nasce da plenitude interior e gesta a alegria que abre os espaços para que nós possamos interagir e permutar recursos. E a esperança é uma fonte de força, vitalidade e vida, porque é a doce presença do amor, que é o Evangelho do Cristo. E é força quando precisamos de leis, de novos hormônios psicofísicos. Vitalidade se precisamos da matéria-prima, e vida quando interagimos com as nossas vivências e já trazemos alguém para substituir aquele que não quer trabalhar. Então, o diálogo com a imperfeição moral, eu vou convidar a tristeza, envolvê-la em vibrações de amor e ternura e convidá-la a mudar o curso para a alegria. Se ela não aceitar, alguém aceitará e virá em seu lugar. Quem comigo não se ajunta, espalha a vibração de um pensamento, expulsa tudo que for contrário e atrai o que for semelhante. Diante do desespero, eu rogo a edificação da esperança, ou começo a arquitetar a esperança. E começa um diálogo com os órgãos com perturbação enfermiça, convidando-os a voltar à normalidade, que é o seu estado natural. Mergulhando, envolvendo em vibrações de amor, terno e amoroso. Mergulho dentro deles, conversando com os tecidos, com as células, moléculas, átomos e subdivisões. Até chegar na energia mental, originária do fluido universal,
para gerar a bioenergia, para a criação de novos infracorpúsculos, elementos subatômicos, novos átomos, novos alimentos e medicamentos. Eu sou paz. Diga mentalmente: eu sou saudável. Eu sou o que penso. Então pense no que deseja. Eu sou. E depois esforce para ser. Inspire mais uma vez, se acalme e volte ao normal. Tudo está em paz. Um grande abraço a todos. Se quiser nos dar a honra, entre em nosso site, o despertardaconsciência.com.br. Se desejar adquirir o livro, está lá na nossa loja virtual. Se desejar se inscrever em nosso canal do YouTube, lá vai ter um link. Mas se quiser entrar direto, youtube.com/C minúsculo / depois tudo minúsculo junto, o Despertar da Consciência. Se inscreva, clique no sininho para receber as notificações. Temos todas as segundas-feiras uma pílula com 3 a 8 minutos, 5 a 8 minutos. Às 20 horas, horário de Brasília. Se você se inscrever, clicar no sininho, você vai receber toda segunda-feira. Toda quarta-feira, exemplos não nos faltam. Um outro programa, só que agora com 27 minutos mais ou menos. E toda quinta-feira, uma live. Vamos estar interagindo com você ao vivo e em cores, às 20h30 horas. E todos os domingos, outra live, às 17h30 horas. E tem um quadro dentro da live, Livres Pensadores. Todo domingo tem 4 participantes. E um deles pode ser você. Basta se apresentar. Então, se quiser participar da live de quinta-feira, mais ou menos de 1h30, de 1 hora até 2 horas de estudo. Depende da sua pauta, o que você quer apresentar. E nós vamos interagindo conforme você está convidado para assistir, se inscrever e assistir para você ver o que nós propomos em cada um desses programas. Então, a nossa gratidão profunda por ter nos dado a sua audiência e podemos contar com você para a propagação dessa mensagem. Então, um grande abraço, Deus nos abençoe a todos. Gratidão pelo convite, pela oportunidade e todos os seus colaboradores que nos deram esta oportunidade divina. Muita paz e até já. Namastê.